Então, pessoal, eu tava vendo pela internet que tem alguns gados do MBL que já faz alguns tempos, inclusive, eu acho que já faz de uns 5 ou 6 dias pra cá, né? Estão fazendo com que o público, estão querendo que o público se junte a eles para conclamar que a cassação do Arthur Mamãe Caguei, né, de qualquer forma, né, seja cancelada, né, porque, não sei se você se lembra, bom, com certeza você se lembra, de que o Arthur, alguns anos atrás, havia sido cassado por conta de quebra de decoro, né, e isso aí através daqueles áudios isso aí através dos famosos áudios da Ucrânia, né, que ele havia falado que as refugiadas ucranianas eram bonitas pra cacete, só deusas, que elas seriam fáceis porque são pobres, né, e tudo mais, certo? Inclusive é uma chaga a qual o Arthur vai ficar marcado a vida toda, inclusive até depois da morte dele, certo? Inclusive eu também havia dito algum tempo atrás aí que a grande mídia só conhece o Arthur, só passou a falar do cara justamente pelos áudios da Ucrânia, justamente por conta deles. Fora isso aí, cara, a mídia tá cagando pra ele, né? E tem outra coisa que eu havia percebido, é que tanto o Arthur quanto o Renan aí, né, eles meio que estavam, entre aspas, aceitando essa zoação, brincando também e tudo mais, mas isso aí não adiantou. Isso aí não adiantou, cara. Eu não tô falando que quando eles são zoados, quando o Arthur é zoado por conta dos áudios da Ucrânia, Tour de Blonde e tudo mais, ele necessariamente se incomoda, cara. Eu não tô falando isso aí, mas acontece que quando eles acabam tentando zoar junto, né, isso aí justamente não funciona, cara. Você percebe que soa forçado pra cacete, você consegue perceber que, cara, eu acho que esse mal aí, eu acho que esse tipo de comportamento, né, o cara tentar entrar na própria zoação e tudo, até pra conseguir, né, dar aquela ideia de que, porra, eu justamente não tô incomodado, isso não funciona com paulistano, cara. Isso não funciona até porque o povo é sem graça pra cacete. Eu não tô comentando se eles são más ou boas pessoas, até porque, pô, você tem milhões de pessoas aqui, não dá pra você falar que todo mundo é isso e aquilo, né? Mas não, cara, eu tô dizendo que em relação a você justamente, né, você querer embarcar na zoeira a qual você é alvo, cara, pra paulistano não funciona. Os caras já são inimigos do humor. Eu acho que isso aí eu posso falar, né? Eu posso dizer que o paulistano médio, ele é inimigo do humor, certo? E quando ele vai embarcar na zoeira, né, para tentar ver se consegue diminuir a carga da zoação, cara, ele não consegue, ele falha completamente. Aí tem isso aqui que eu tinha visto, né, escrito pelo outro MBLoid que tá no X, o atleticano da missão, né, que ele havia escrito: a inegibilidade de Arthur Doval não tem sentido algum, enquanto vários políticos roubam milhões e milhões e se mantêm elegíveis. Cara, mas acontece que isso aí não tem absolutamente nada. Não, absolutamente também não posso comentar isso aí, né? Infelizmente na política também você consegue diversas injustiças, né? E pelo que eu havia percebido, que também eu havia comentado, né? Na Lesp, o Arthur era basicamente uma unanimidade em relação a ter odiadores. Ninguém gostava dele lá, certo? Tanto o pessoal da direita, quanto o pessoal da esquerda, quanto o pessoal centro, diagonal, cima, abaixo, ninguém gostava do cara lá, né? Aí você que é MBLoid até pode comentar comigo, pode justificar dizendo que mas acontece que isso aí acontecia porque o Arthur, ele fazia uma exposição dos, entre aspas, podres de todo mundo, né, e tudo mais, certo? Ok, talvez possa ser isso aí, certo? Só que acontece que até na política você tem que ter um certo... Não, até na política não, principalmente na política, você tem que ter um mínimo de jogo de cintura, cara. E quando você desagrada a todos, certo, você acaba sendo alvo cedo ou tarde. E foi o que aconteceu com o Arthur, né? Porque, poxa, cara, na minha opinião pessoal, você se depara com aqueles áudios da Ucrânia, né? O sujeito que havia feito isso aí, né, enquanto político, enquanto deputado, ele não deveria ser caçado.
certo? Até porque aquele áudio ali foi estritamente pessoal, né? Só que acontece que, como você havia acabado de comentar, o cara era deputado, né, e tudo mais, ok, cara. Só que acontece que, de qualquer forma, aquele e-mail ali foi pessoal. Ele não fez aquilo ali o que mesmo? Em um órgão estatal, uma instituição ligada ao governo, né, e tudo mais. Mas antes de continuar aqui, eu vou ver uma coisinha aqui, ó, no Grok, aqui o que eu havia escrito, né, para que as pessoas fiquem cientes, né? Por quais motivos? Cara, eu quando falo assim, eu não sei se vocês se lembram, para que as pessoas fiquem cientes, não quer dizer que eu esteja tirando quem esteja vendo esse vídeo aqui de burro, não, certo? Não é isso não. Mas enfim, vamos ver o que está escrito aqui, o que eu havia escrito primeiramente, né? Por quais motivos Arthur Duval havia sido caçado? Aí o Grok, que nem sempre acerta, certo? Nem sempre acerta, só que em relação a isso aqui, né, ele escreveu o básico, né? Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, teve seu mandato de deputado estadual cassado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, ALESP, em 17 de maio de 22, por unanimidade, 73 votos a 0. Você viu que ninguém foi a favor dele? Por isso que eu disse, cara, especialmente quando você é político, você tem que ter um jogo de cintura, cara. Você não pode ficar numa situação onde você desagrada a gregos e a troianos, né? E algum embelode até pode justificar dizendo que só que acontece que o cara foi verdadeiro, blá 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 blá. Cara, mas especialmente o Arthur, cara, ele é tudo menos uma pessoa verdadeira, né? Na alta cúpula do MBL, tanto ele quanto o Kim, quanto o Renan Santos, cara, eu acho que essa é a trinca. É a trinca de pessoas mais enganadoras do próprio MBL, cara. Então não vem com esse papo, cara. Não vem com essa de que o Arthur foi verdadeiro. Não, ele foi burro. Certo? Ele foi burro. Então vamos continuar aqui. A decisão tornou inelegível por 8 anos conforme a lei da ficha limpa. O principal motivo foi quebra de decoro parlamentar decorrente de áudios vazados enviados por ele em um grupo privado de WhatsApp durante uma viagem à fronteira entre Eslováquia e Ucrânia em março de 22, onde ele alegava prestar ajuda humanitária em meio à guerra com a Rússia. Então, cara, eu lembro, cara, que em relação a prestar ajuda humanitária, eu posso estar enganado aqui, hein? Não teve isso aí por parte do Arthur, não. Na prática, não. Mas enfim, nos áudios, Arthur Duval fez comentários considerados machistas, sexistas e objetificadores sobre refugiadas ucranianas, incluindo frases como "elas são fáceis porque são pobres", comentários sobre a beleza delas, facilidade de aproximação, ia falar aprovação, e como sua carta do Instagram funcionava bem lá, certo? Cara, o Arthur, por mais que ele tenha eu acho que ele tem uns 40 anos já, né? Ele tem uns 40 anos na carcaça, né, de idade. Porra, o maluco se comporta como uma criança o tempo inteiro, cara. Você até pode falar que, só que eu acho que em relação a isso aí, o Arthur talvez não tenha tido uma boa criação. Cara, eu tenho quase 100% de certeza que foi totalmente o contrário. Foi totalmente o contrário, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. Essas declarações foram interpretadas como ofensivas, especialmente por se referirem a mulheres em situação de vulnerabilidade, refugiada de uma guerra. Aí você saca como esse maluco aí tem uma certa frieza também, né, não, cara? A última coisa que qualquer pessoa dita normal ou considerada normal poderia fazer entrando em uma zona de guerra, né, seria ficar apunhetando as refugiadas ucranianas. Não, as refugiadas, né, daquele espaço ali, por mais que elas sejam bonitas, cara, né? Então tu pega como é que o sujeito ele não tem inteligência emocional, cara, certo? Vamos continuar aqui. O Conselho de Ética da Lesp aprovou por unanimidade um relatório que considerou as falas uma violação ao Código de Ética, à Constituição Federal e à Constituição Estadual. Arthur
renunciou ao mandato em abril de 22, após o Conselho de Ética aprovar a cassação, mas a renúncia não interrompeu o processo. O plenário da Lespe prosseguiu e confirmou a perda do mandato. A defesa dele classificou a punição como perseguição política para impedi-lo de disputar eleições e desproporcional em comparação a outros casos na própria Lespe, mas a decisão foi mantida. Não há registros de outros motivos principais para a cassação além desse episódio dos áudios. Vamos pegar aqui detalhes sobre a viagem à Ucrânia. Vamos ver se o Brook vai escrever algo. Tá. A viagem de Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, à Ucrânia, ocorreu no final de fevereiro e início de março de 22, logo após o início da invasão russa ao país, em 24 de fevereiro de 22, e o Bolsonaro ainda era o presidente. Motivo declarado e planejamento. Ele viajou junto com o Renan Santos, mais conhecido como coordenador do MBL, o Movimento Brasil Livre, do qual Arthur era um dos líderes. O objetivo anunciado era acompanhar o conflito de perto, em loco, fazer cobertura jornalística alternativa, entrevistar pessoas e contar outra narrativa sobre a guerra, contrapondo o que consideravam viés na mídia. Eles também lançaram uma campanha de arrecadação de fundos para ajuda humanitária aos ucranianos refugiados. A campanha reuniu cerca de R$275 mil em doações de 1º a 4 de março, usados para comprar itens como bandagens, curativos, antissépticos, kits de primeiros socorros, lanternas, roupas térmicas e combustível para transporte de refugiados. Parte foi entregue diretamente na região de fronteira. Roteiro da viagem. Partiram do Bostil no final de fevereiro. Anunciaram em vídeo no aeroporto de Frankfurt, Alemanha. Passaram por Viena, Áustria, e atravessaram de carro a Eslováquia até a fronteira com a Ucrânia. Entraram na Ucrânia, principalmente na região de fronteira com a Eslováquia, como Uzhhorod ou áreas próximas. Ficaram poucos dias no país. Arthur mencionou não ter tido tempo nem para tomar banho direito. Nossa! Cruzaram a fronteira a pé ao sair da Ucrânia para a Eslováquia, passando por barreiras alfandegárias e checkpoints, o que gerou a polêmica. Logo após cruzar a fronteira de volta à Ucrânia e Eslováquia, Arthur enviou áudios de quase 4 minutos para um grupo privado de amigos no WhatsApp. Nos áudios, ele fez comentários machistas e objetificadores sobre as refugiadas ucranianas na fila da fronteira, dizendo coisas como: são fáceis porque são pobres, a fila das refugiadas só tem deusa, comparando a uma melhor balada do Brasil. Sua carta do Instagram funcionava bem lá, mencionou colar em grupos de mulheres mais negociativas de relações. Inclusive eu estou lembrado que no áudio ele havia dito que em São Paulo qualquer mulher que tivesse a beleza de uma ucraniana cuspiria na sua cara. E eu compreendo, cara, porque as ucranianas realmente são bonitas para um caramba. E como o brazuca, o brasileiro médio, tem essa predileção aí por pessoas brancas, de olhos azuis e louras, se você pegar um pardo, ainda mais se for pobre, dando em cima delas, ele obviamente vai ser... Não, obviamente também não, Mas na maior parte dos casos o cara vai ser rejeitado, sim. E é algo completamente normal, cara. Certo? Então você pega o próprio Arthur, você pega a fisionomia do cara, você pega o rosto dele, na minha opinião, o sujeito é feio. O sujeito é feio. É feio, baixinho, certo? O cara é um semi-anão. A única diferença, o único diferencial dele é que ele tem dinheiro. Agora você imagina alguém com a estampa dele sendo um pobre, cara, sendo um entregador de comida, e dando em cima de uma jovem que tem uma grana e que não, independente, se fosse uma mulher pobre, de fato, ainda assim ela poderia, entre aspas, cuspir na cara dele.
Porque o cara é feio, certo? O cara é feio. Então eu acho que... Não, eu acho não, pô. Tenho certeza. Dá pra você entender o deslumbramento dele. Dá pra entender isso aí. Vamos continuar aqui. Os áudios vazaram na internet em 4 de março de 2022, gerando repercussão imediata no Brasil e internacional. The Guardian, Le Figaro, etc. Consequências imediatas. Arthur desembarcou no Brasil em 5 de março de 22, pediu desculpas públicas, disse que foi um erro em momento de empolgação. Pra você sacar como é que é uma criança grande, né? Que não refletia o que pensava e que estava mal com o vazamento. É claro que ele deveria estar mal com o vazamento, porra. Claro, uma pessoa pública, deputado estadual, e que trabalhava num ambiente onde 100 dentre 100 pessoas odiavam ele, não gostavam dele. Então ele já estava prevendo as consequências, né? Retirou sua pré-candidatura ao governo de São Paulo pelo Podemos. O MBL encerrou a missão Ucrânia e transferiu a maior parte dos fundos arrecadados para uma entidade indicada pela Embaixada Ucraniana no Brasil. Houve investigações, inclusive por suposto turismo sexual, né, já que ele havia falado sobre o Tour de Blonde, certo? O qual o chefe dele, Renan Santos, faz, segundo o próprio Arthur, e o Arthur havia dito no áudio lá que voltaria, para a Ucrânia quando acabasse a guerra, justamente para fazer, esse Tour de Blonde aí. Vamos ver aqui. Mas a justiça arquivou denúncias criminais por falta de materialidade de 23. A viagem foi o gatilho principal para o processo de quebra de decoro na Lespe, culminando na cassação do mandato em maio de 22, como discutimos antes. Em resumo, a viagem foi vendida como missão humanitária de cobertura jornalística, mas acabou ofuscada pelos áudios vazados na saída do país, que focavam na aparência e suposta facilidade das refugiadas em contexto de guerra e vulnerabilidade. Arthur sempre defendeu que o foco deveria ser nas ações reais de ajuda e não nas falas privadas e empolgadas. Cara, isso aqui foi mais uma, das diversas sínteses de infantilidade dos membros do MBL, mesmo vindos da alta cúpula, certo? Aí como é que você vai confiar a esses imbecis, a essa renca de babaca sem caráter algum, o destino de uma cidade, de um estado, de um país? Não tem como, cara. Não procede você fazer esse tipo de coisa, Aí você pega que o apoio que eles estão recebendo aí de gado, é só de gente infanto-juvenil e tudo mais. Você não consegue esperar que uma pessoa adulta com cérebro formado vá justamente apoiá-los, cara. Você não consegue, tanto é que até hoje, cara, eu acompanho o MBL desde 2014, Desde 2014. E de lá pra cá, você pega de 100 pessoas que são simpatizantes, apoiadores do MBL, 98 delas são pessoas jovens, adultas jovens, adolescentes, Você praticamente você não consegue encontrar gente de 40 para cima que seja simpatizante do MBL. Você não consegue encontrar. Só que acontece que o MBL fica muito pela internet e tudo. Cara, só que acontece que também o Jair Bolsonaro, ele praticamente deve a sua presidência, ele ter sido eleito presidente pela internet também, O Bolsonaro é o exemplo cabal de político que deve justamente o sucesso, a popularidade que ele teve por conta da internet, cara. Ele foi alvo pra cacete de memes, o tempo todo. Isso aí chamou a atenção tanto do pessoal infanto-juvenil quanto dos mais velhos, cara. Certo? E o Bolsonaro, enquanto político
há quase 30 anos, cara, ele nunca havia passado por esse tipo de situação, certo? Então, quando ele havia ficado famoso mesmo, isso aí pegou todo mundo, cara, pegou gente de todas as faixas etárias. Cara, eu vi criança fazendo um vídeo defendendo o Bolsonaro, cara, espontaneamente, certo? Eu vi de crianças a idosos, e aí? Tu acha que o MBL vai conseguir fazer isso? Aí você acha que ele vai conseguir, né, conquistar o coraçãozinho, né, de crianças a idosos? Isso aí nunca vai acontecer, cara. Isso nunca vai acontecer. O Bolsonaro teve uma popularidade, um sucesso orgânico e sincero, cara. Certo? E ele é fervorosamente defendido até hoje. É por isso que tanto eu quanto muita gente aí vai votar no Flávio, cara. Certo? Então, tu pega aqui o MBL nunca vai chegar a esse ponto, cara. Vamos voltar aqui. Aí aqui, ó. Aí que eu havia escrito: brother, aguarda o fim da cassação. Aí aqui o que escreveram embaixo, né? O Sans, não sei. Não por um áudio, mas por fazer um leve turismo. Cara, isso aí não foi feito de fato. Eu acho que não. E nem prestaram contas desse projeto aí, ó, que o atleticano da omissão havia escrito em resposta, né? Primeiro, a viagem foi para fazer a maior doação privada do Brasil para a Ucrânia. Segundo, foram prestadas contas sim, só pesquisar. Terceiro, não tem nada de turismo sexual, um áudio idiota. Um grupo de WhatsApp não prova nada. Esse deveria estar abraçado com o Bolsonaro na papudinha. Aqui. Nossa, ambos cometeram coisas muito parecidas, né? Um tentou golpe de Estado. Aí como é que um MBLoide vem se dizer da direita, cara? Inclusive eu acho que ele pensa verdadeiramente que o Bolsonaro havia tentado um golpe de Estado, hein? Né? Cara, tem MBLoide pra caramba aqui até hoje. É pandemia, não? Né? Um tentou golpe de Estado, cometeu corrupção e etc. Cara, na gestão do Bolsonaro, você não teve um caso de corrupção, certo? O outro mandou um áudio idiota em um grupo de amigos, o que eu havia escrito embaixo. Um tentou um golpe de Estado. E o MP não encontrou corrupção alguma na gestão do Bolsonaro, continua passando vergonha, gadão. Esse perfil pertence a Incel, vou ter que dar um like aqui. O meu? Não. Meu perfil pertence a alguém que acha um absurdo ter vários políticos aí roubando milhões, enquanto o TSE se preocupa com o áudio. Cara, vai ter que aguardar o fim da cassação de qualquer forma. E não é a primeira vez que tu chora, cara, em relação a isso aí. Quem caçou foram os colegas deputados dele, sim. Aí aqui, pô, tá ventando pra caramba agora, hein? E não vai nem chover, hein? Quem caçou o mandato desse cara é um bando de vagabundos que deviam estar na cadeia. Lembrando que a mesma Câmara que caçou ele deu apenas uma suspensão num deputado que passou a mão no peito da Isa Pena. Isso aí eu lembro, né? Dentro da Câmara. Quando esse semi-anão voltou para São Paulo, né, ele entrou em contato com a Isa, né, para perguntar, cara, o que vai ser da minha vida agora, né, com a exposição e tudo mais. Aí ela havia explanado isso aí, né, em vídeo, dizendo que ele estava preocupado o quão iria ser, né, entre aspas, fudido, né, certo? E entrou em contato com com uma política do PSOL, cara, certo? Aí você pega o tamanho do desespero do mamãe caguei, né? Entrou em contato com ela, cara, com a Isa Pena, que inclusive tentou ser eleita deputada, né? Em 24, não foi o que? Foi em 22, né?
Ela não foi eleita, cara. Ela não foi eleita, inclusive, cara, eu tinha dito que a Isapena, que era uma mulher bonita, né? Rapaz, ela se enfeiou pra caramba, bicho. Eu não sei o que tinha acontecido com ela, que ela teve a indecência de prejudicar a própria lata, cara. Porque era uma mulher bonita, cara. Era uma mulher bonita. Mas enfim. Fora o bosta do Glauber Braga que bateu no cara. O pior é que ele nem tava errado. Aí aqui o meme, né? O homem nasce bom, mas as luas do leste europeu o corrompem. Um áudio no meio de uma guerra desprezando pessoas em situações complicadas e falando: é fácil pegar elas porque elas são pobres. Aí aqui certificado de otário, né? Pra quem é MBLoide. Aí tem aqui embaixo, né? Lembrando que naquele momento, naquele mesmo não período, teve um colega deputado dele que apalpou os seios de outra coleguinha da Lespa, né? Pergunto se ele foi caçado. Porque corrupção, mas o direito não se importa. Tá inelegível. Cara, o pessoal, eu acho que antes de entrar no X, por mais que esteja na internet, né? Deveriam se alfabetizar, cara. Tá inelegível porque foi causa crise diplomática em uma zona de guerra, ajudando com o coquetel Molotov e assediando refugiados. Só por isso. O áudio revelou o verdadeiro caráter podre e perverso do pervertido de Kiev. O MBL acabou ali, obrigado mamãe, falei. Violação de ética e decoro parlamentar, afinal tá mais que explícito que ele foi lá para fazer turismo sexual. O famoso Tour de Blonde. Não sei que dificuldade é essa de conseguir chegar ao erro em todos não ser seletivo. Olha o nick do teu perfil, caralho, daí já tira. Mas tem que controlar a língua, né? É um bom candidato, mas falou merda de novo sem necessidade do Eduardo Leite. O comentário final foi péssimo. Não dá margem pra turma chamar de moleque do MBL. Faz um curso de controlar a língua se quiser manter na política. Mas o mal da alta cúpula do MBL é um dos males, né? É justamente não deixar a boca fechada, cara. Os caras, eles se sentem na obrigação, Ventania, se sentem na obrigação de falar, né, de dar opinião sobre tudo e todos, e acaba soltando algo constrangedor, que inclusive tem a potencialidade de ferrar eles, né, posteriormente. Vamos continuar aqui. Vocês estão fodidos mesmo pra fazer esses caras vingar alguma coisa. Vamos ver se é mais um alienado e tarado apoiando. Se ele acabasse pra mandar um áudio daquele e ainda deixar vazar, tem que se fuder mesmo. E outra, se ele assina o off, não dá pra acreditar em nada desse cara. O cara já tava planejando voltar pra comer mulher, e isso que supostamente estava em missão humanitária. Besta quem acredita. Rapaz, vocês estão a passos largos para se tornarem a corja mais asquerosa da política brasileira, e olha que a concorrência é forte. O negócio é que viajou para a Ucrânia no meio do mandato com umas intenções estranhas, assim deu para entender, pelo áudio, aí deixou o flanco desguarnecido. Eu acho que ele foi lá, né, nas boas intenções, aí viu o quão as ucranianas eram bonitas pra caramba mesmo. Aí ficou louco, né? Aí ficou louco. Qual o conteúdo do áudio? É melhor não saber, né? Rapaz, aqui, uma coisa não anula a outra. Corruptos por dinheiro tem que se ferrar, e quem corrompe vulneráveis também, mesmo que seja só a intenção. Não tem moral nenhuma para a vida pública e representar milhões de pessoas. Bem feito. Aqui ele falou bonito. Arthur Duval foi desligado por fazer coquetéis de Molotov na Ucrânia logo no início da guerra. Postou até nos stories fazendo. Está inelegível porque não passa de um escroto como todo o MBL. Então é isso aí, galera. Tem mensagem pra caramba aqui pro atleticano do MBL. É bizarro ele sofrer consequências maiores do que quem faz rachadinha, por exemplo. Tá maluco, paizão?
Só que a rachadinha que o André Janones, que até pouco tempo era um dos ia falar indicados, indicados pelo Renan aí para ser algo, né, um pouco mais para frente, né? Aí pode, né? Certo? Porque aqui esse Sands aqui, ele tá se referindo ao Flávio, né? Só que acontece que, porra, até hoje, por mais que isso doa aos MBLoides, né, não provaram absolutamente nada a prática de rachadinha pelo Flávio Bolsonaro, bicho. Né? Agora, em relação ao André Janones, inclusive eu acho que tem algo aí envolvendo rachadinha por parte do Kim Kataguiri, cara. Do que eu tô lembrado aqui, eu acho que teve. Mas enfim, bizarro seria ele fazer o que fez e continuar vendendo uma imagem ilibada de parlamentar exemplar, porra. Tem que caçar mesmo ele e os vagabundos rachadores do PT e do PL simples. Que dificuldade absurda de chegar a erro em todos os políticos. Arthur Duval deveria estar preso, na real. Isso aí... Aí não, né? Tenho minha santa paciência. O clube cuja torcida colocou o golpista bloqueador de rodovia no seu devido lugar agora fica aí lambendo a trozoba do Taradkiv, que faz do galão. Golpista bloqueador de rodovia? Acho que ele tá falando do Bolsonaro, né? Isso aqui, bloqueador de rodovia? Para a Gadolândia ser flagrado com dinheiro na bunda é menos grave. E para terminar, né? Um cara que disse que retornaria para um país em situação de guerra para fazer tour sexual explanou os tours das blondes do Renan. São fáceis porque são pobres, disse o então deputado estadual em áudio vazado. As ucranianas em situação de vulnerabilidade por conta da guerra e cara se aproveitando, foi pouco. E agora para fechar mesmo, pior que tem uma neta de ucranianos no MBL, cara. E ela inclusive já deixou claro em vídeo, né, que tá cagando pra esse histórico aí do Arthur, cara. Aqui, a Clara Milinski, São Paulo, Economia da USP, porta-voz MB Livre, Católica Apostólica Romana. Aí aqui, ó, inclusive ela havia fixado, né, olha só. Olá, sou Clara Milinski, neta de ucranianos, e eu preciso me posicionar sobre essa fala. Não foi fácil, né? Você aprendeu que apesar de eu ser pobre, eu sou difícil. Aqui nesse debate, Arthur, nesse debate, tu é uma ucraniana e eu tu. Você achou mesmo que eu ia falar sobre os áudios da Ucrânia? Para de ser tchola. Viu, né? É bonita, mas é ordinária, infelizmente. Certo? Clara, neta de ucranianos, bicho. E está sendo aí, né, pré-candidata a deputada estadual pelo Omissão aqui por São Paulo, né? Não vai arrumar nada. Não vai arrumar absolutamente nada. Aquela com a espectro cinza, né? Por que as mulheres estão desistindo de serem mães e optando por ser guerreiras? Muitas das mulheres, preferem fazer o papel de guerreira do que o papel de mãe. Assim, assumir papéis que seriam tipicamente masculinos. Mas o homem não seria aquele que assume o papel mais difícil? O papel que você tem que morrer, tem que se sacrificar? No final, né? Diferente da mãe, que é aos poucos. É um tipo diferente de caminho, é um tipo diferente de sacrifício. Mas por que as mulheres estão desistindo de serem mães e optando por ser guerreiras? A parte mais difícil é aceitar um caminho mais cristão mesmo, de você ser submissa e se doar pro seu filho.
que, assim, pelo próprio cristianismo, é uma atitude moralmente superior à pessoa que... E o pior que ela tá falando isso aí ao lado de alguém que é tudo, né, menos cristã. Certo? Aí pra você ver como é que a coisa tá meio incoerente. Escolheu a liberdade. E eu acho que o mundo de hoje prestigia demais os guerreiros. Prestigia demais quem foi pro mundo e ganhou dinheiro e tem esse tipo de sucesso. E a mulher não se sente mais valorizada no papel de mãe. Agora vamos ver os comentários. Agora pra encerrar de vez mesmo. Mulheres guerreiras versus mães. O espectro cinza, né? Concordo e digo, tá, isso aqui é um puxa-saco, eu não vou nem me dar o trabalho de ler, bicho. Olha só que injusto. Eu acredito que dá pra ver equilíbrio entre as duas coisas. Tanto homens quanto mulheres devem aprender a desempenhar moderadamente bem nas atividades uns dos outros. Dessa forma, ambos são capazes de se ajudar mutuamente. Esse discurso é uma bosta, mano. Dá pra fazer os dois papéis e vida que segue. Se toda mulher engravidar tem que ficar 18 anos. Eu sei que 18 é um exagero, mas é isso que vocês estão fazendo. Parado até o filho se tornar independente, vocês nunca teriam filho nenhum. Mulheres guerreiras foram nas quantas guerras. Aqui, a outrora feminista radical espectro cinza agora tornou-se conservadora. O rebranding aplicado com sucesso. Análise fuleira do caralho. Experimenta bater uma laje ou carregar um saco de cimento então. Vá lá, docinho de coco, tenta aí. Putas unidas já. Aqui. A Glenda vai se afastar das ideias dela pra pescar os... Cara, então, eu acho que isso aqui não vai acontecer, cara. Mas eu acho que ela vai suavizar, só que eu acho que ela vai suavizar o discurso. Eu creio que vai fazer isso aí. E você sabendo que as mulheres não estão deixando de ser mães para serem guerreiras, estão deixando de ser mães para ir para promiscuidade, putaria e baile funk, tal qual o homem. Aqui, né, certíssimo, vou ter que dar um like de qualquer forma. Em 2026 não vote mulher. Por causa da agenda dele, a cena se caixa não dá. Esse analfabetismo. Então é isso, pessoal.